Galerinha, e aí pessoal, como é que vai vocês? Então eu sou o professor Marcos, estou passando aqui só para falar um pouco, dar uma geral sobre a nossa aula de hoje. Então a gente vai falar um pouco sobre, dar um panorama geral sobre as bactérias, tá? Na nossa aula também vai haver uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar com ela, que é uma ferramenta chamada Music, que é uma espécie de aplicativo, de app, inclusive que dá para baixar no celular, que ela é um aplicativo de realidade virtual e ele é baseado nessa questão das bactérias, tá? Então, não se preocupa não, que depois eu deixo com vocês aí o link para vocês poderem baixar e vamos começar a nossa aula, né? Vamos lá, dar um geral sobre as bactérias. Bem, gente, características das bactérias. A primeira característica que eu vou falar para vocês é falar sobre uma coisa chamada reino Monera. O que é esse reino Monera? É um grupão que é formado pelo grupo menor das árqueas e o grupo das eubactérias. Existem os grupinhos menores, que são das árqueas e das bactérias. Esses dois grupinhos estão dentro do grupo do reino Monera, ou seja, do grupão dos moneras. Outra característica é que elas são unicelulares, ou seja, como elas são seres microscópicos, elas só poderiam ser formadas por uma única, exclusiva célula, tá? Essa imagem que aparece aqui é a imagem de um aplicativo que mais na frente a gente vai abordar, que é o Music, tá bem? Procariontes. O que é ser procariontes? É quando o núcleo é difuso. Então imagine uma melancia. A melancia, eu pergunto a vocês, como é que estão os caroços das melancias? Estão concentrados no centro ou estão espalhados por toda a melancia? É claro que estão espalhados. Então, difuso significa espalhado, núcleo ser difuso, significa que se na melancia os caroços estão espalhados, nos seres procariontes, o material genético também está espalhado. Autotróficas são como se fossem as plantas, que são fotossintetizantes e capazes de produzir o seu próprio alimento, que é, no caso, um caso bem especial de bactéria, que são as cianobactérias, também conhecidas como algas azuis. E as heterotróficas são aquelas bactérias que é como se fossem os animais, elas precisam de uma fonte orgânica para se alimentar. Olha, as bactérias, elas costumam viver em grandes formações, em grandes colônias. Eu uso até aqui uma espécie de comparação popular. Para mim, as bactérias é como se fossem, é um pouco grosseiro, mas é a minha comparação, como se fossem coelhos. Então, por que elas vivem em colônias? Porque elas procriam como se fossem coelhos. Elas conseguem se reproduzir em milhares em algumas horas. Ou seja, a sua reprodução é numa velocidade exponencial. Pronto, vamos falar. Os dois grupinhos, as árqueas e as eubactérias. E assim, o que são as árqueas? As árqueas são seres extremamente resistentes, são bactérias, são seres extremófilos, tá? Eu vou usar o termo de bactérias só realmente para as bactérias verdadeiras. Então, as árqueas são seres microscópios que conseguem viver em condições extremas, por isso são chamados de seres extremófilos. O outro grupinho que está lá dentro do Monera, o grupo das eubactérias, compreende aquilo que realmente nós chamamos de bactérias e as cianobactérias, que elas têm uma pequena diferença porque as elas são fotossintetizantes, tá? Falando um pouco mais sobre as árqueas, só para que nós possamos ter uma noção, as árqueas, elas são capazes, como eu já falei, de viver em locais extremos. E esses locais, geralmente, podem ser locais de altas temperaturas, podem ser locais, lagos praticamente de ácido sulfúrico, ou seja, lagos vulcânicos, que ficam em encostas onde tem vulcão, tá? Então, só para completar aqui, são bactérias antigas, as árqueas, que ainda são capazes de sobreviver em ambientes extremos, como lagos hipersalinos, ambientes sulfurosos, ou muito quentes ou muito frios. E qual seria a vantagem, ou melhor, qual seria um ponto positivo desse grupo das eubactérias? As eubactérias, elas representam um grupo mais numeroso que nós possamos pensar. E a grande vantagem das árqueas, como eu já falei, é que elas são bactérias que conseguem viver em locais extremos. Ok?
Forma das bactérias. Essa bactéria na forma de uma esfera pode ser chamada de coco, né? Tem também na forma de um bastãozinho, pode ser chamada de bacilo. Vibrião, tipo um formato de uma vírgula. Espiral, também pode ser chamada de espiroqueta. E esse último aqui, o espirilo, ele parece, na verdade, eu acho ele parecido com um camarãozinho, tá bem? Bom, já que a gente viu as formas das bactérias, agora vamos ver como elas podem se agrupar. Os cocos, que são aquela tipo uma esfera, eles podem se agrupar e daí dependendo de como se forma esse agrupamento, também se recebe alguns nomes. Então, se elas se agruparem em duplas, eu vou chamar de diplococos. Se elas se agruparem como se fosse o formato de um colar de pérolas, nós devemos chamar de streptococcus. Se o agrupamento delas forem de 4 em 4, nós podemos chamar de tétrade. Tétrade significa 4, né? Pronto, Sacina, parece com o formato de um cubo mágico. E por último, o Staphylococcus, que para mim mais parece como se fosse um cacho de uva. Gente, taxia. Então, o que é taxia? Taxia significa resposta ao estímulo. Esse é o significado de taxia. E quando é que ela acontece? Bom, ela acontece em momentos de perigo, né? Pode ser um perigo, digamos assim, causado por um agente químico ou por um agente físico, como é a luz. Um agente físico, né? Tipo luminosidade. Então, se for por um agente químico, nós podemos dizer que é um tipo de taxia chamada de quimiotaxia, tá? Se for pelo um agente físico, tipo a luz, a gente pode chamar de fototaxia. Só lembrando de uma coisa, a bactéria ela tem a sua locomoção. E só dizendo que essa taxia realmente é uma resposta ao ambiente. Se o ambiente se tornar inóspito, ela pode fugir daquele ambiente. Ou ela pode também vir. A taxia significa essa resposta, tá bem? Por último, esporulação. Pessoal, eu não vou explicar antes o que é esporulação, eu tenho que dizer como é que acontece. Então, como é que acontece a esporulação? A esporulação, ela acontece em momentos de escassez de nutrientes. Então, a bactéria percebe que não há mais nutriente ali disponível para a sua alimentação. Então, o que é que ela faz? Para não, digamos assim, que haja o fim dela ou o fim da sua espécie, com a finalidade de perpetuar a sua espécie, ela consegue liberar um esporo, que também muitas vezes é chamado de endosporo, e esse esporo é como se fosse uma célulazinha dela vegetativa, ou seja, inativa, melhor dizendo, que pode permanecer por anos e anos ali no solo, no local que ela esteja, sem nenhum alimento. Só que ele está em estágio vegetativo. Ele não apresenta nenhuma função. E quando as condições melhorarem, depois de vários anos, ao perceber isso, ela pode germinar de novo, ou seja, brotar em uma nova bactéria. Por isso que o nome é esporulação, tá bom? E aqui eu vou só dar uma olhada aqui com vocês no detalhe. Aqui, minha gente, é como se fosse, aqui é a formação do esporo. Então, aqui nós estamos vendo a bactéria, sim, ela no geral. Aqui é o material genético dela. E é esse material genético que guarda as informações mais importantes dela. Então, ela vai colocando tudo que é importante nesse pequeno núcleozinho chamado de esporo, tá? E aqui a gente vai vendo esse esporo ser formado melhor, ok? Esse esporo, ele precisa de condições, ele consegue viver muito tempo, tá? A indústria de alimentos se preocupa muito com isso, porque mesmo depois de, digamos assim, de se fazer um tratamento térmico em um alimento, em um enlatado, elas têm medo, a indústria tem medo de que esse esporo resistente possa voltar de novo e contaminar todo aquele alimento que foi produzido. Por último, nós temos aqui o esporozinho. A anatomia da bactéria, na verdade, é dizer quais são as partes que formam ela.
Então, a bactéria, como eu circulei aqui, ela é formada por flagelo, que é a nadadeira da bactéria, fímbria, que é como fosse também, mas aqui tem outra função, tá? A cápsula, e ela tem 3 peles, vou chamar de peles. A mais externa é chamada de cápsula, a intermediária é chamada de parede celular, e a mais interna é chamada de membrana plasmática. Pronto, gente. Agora vamos direto para o nosso aplicativo para que a gente possa explorar um pouco essa ferramenta, essa maravilhosa ferramenta que nós podemos usar. Olha aqui com os flagelos dele, para se ele precisar fazer uma ataxia. O espirilo, né, que eu disse que parece com um camarãozinho. E eu já falei isso baseado porque eu olhei no aplicativo, tá? Eu olhei essa imagem real e aí dá uma ideia mais real de alguma coisa que a gente conheça, né? E por último, a anatomia, que na verdade são as partes da bactéria. Então eu achei bem interessante, gente, bem interessante, certo? Aqui eu vou fazer aqui uma geral para vocês sobre a anatomia dessa bactéria. Olha, basicamente ela é formada por 3 partes, no sentido de 3 peles, 3 camadas. A cápsula é a camada mais externa, depois vem a parede celular, que é a camada intermediária, e por último a membrana celular, que seria a camada mais interna. Vamos fazer aqui um giro nessa bactéria, certo? O plasmídio é um pedacinho de material genético dentro da bactéria, separado desse núcleo difuso, tá? O ADN, na verdade, é o DNA, só que aí aqui está tudo traduzido para o português. DNA é no inglês, tá? É um material genético difuso, tá? Geralmente, o material genético na bactéria, ele é para ficar, digamos assim, com uma espécie de plástico filme por fora. De uma bactéria, não. De uma célula normal. E aqui, não. Aqui ele está se espalhado e até podendo se espalhar. Aqui é material genético. E aqui também. Olha, citoplasma. O citoplasma, na verdade, é o líquido celular da bactéria. É como se fosse uma espécie de preenchimento líquido dentro dela. O flagelo, que são as suas nadadeiras, tá? E aqui, ó, diferente daquela imagem que eu mostrei para vocês, não sei se vocês ainda estão lembrando, mas aqui essa parte aqui também está sendo chamada de flagelo. Lá na imagem era chamada de fímbria, tá? Pronto, gente. Então aqui é uma pequena amostra do que é o Music, que depois eu vou passar o link para que vocês também possam ter acesso, tá? A esse aplicativo aqui é um app show de bola, de qualidade. Então valeu, pessoal. Um abração.